Olá, tudo bem? Hoje vamos falar sobre o auxílio-doença, o auxílio-doença acidentário e o auxílio-reclusão. Dentro do auxílio-doença e doença acidentário também vamos falar sobre a aposentadoria por invalidez. Então, primeiro, o auxílio-doença. O auxílio-doença ele é utilizado para aquele funcionário que precisa fazer um tratamento médico em que nada tem a ver com a empresa. Vamos pensar, precisa fazer uma cirurgia, precisa fazer um tratamento oncológico, né, que é bem comum acontecer. Com esse funcionário, ele tem direito, então, lembrando que os 15 primeiros dias de atestado é a empresa que paga, né? Depois, a partir do 16º, ele deve ser encaminhado à Previdência Social para que receba o benefício diretamente pela Previdência. Lembrando também que o funcionário ele tem que ter 12 meses de contribuição, ou seja, ele tem que ter contribuído para a Previdência durante pelo menos 12 meses. Então, aquele funcionário que recém começou a trabalhar, está lá um mês na empresa, se ele pedir um auxílio-doença, porque está com algum problema de saúde a ser tratado, tem que se atentar e já direcionar o funcionário questionando se ele tem o tempo de carência como segurado. Você vai perguntar para ele, tá, na última empresa que você trabalhou, quantos meses você trabalhou lá, né? E se ele não perdeu a qualidade de segurado, o que é isso? Então veja, funcionário que ele contribui certinho para a Previdência, aí ele foi mandado embora. Ele foi mandado embora, ficou mais de 12 meses sem contribuir para a Previdência, ele perde a qualidade de segurado. Então tem que cuidar com isso, porque muitas vezes o funcionário, ele vem lá, ele está com problema, ele precisa, e aí dá entrada e é negado. Né? Ele vem para nós lá com os recursos humanos e fala, ai, mas meu Deus, né, eu contribuí e agora o que eu faço? Então, já tem que cuidar com isso e direcionar o funcionário para que ele entenda que ele tem que ter essas contribuições para ter direito, né? Senão, não vai ter direito. Então, o auxílio-doença é exatamente para isso. E aí, nós também temos que tomar cuidado, porque nestes casos, o funcionário ele vai ter direito aí a receber 90% do salário de contribuição. Então, ele não vai receber a contribuição total que ele recebia mensalmente. Ele vai ter aí uma fração, o valor do salário dele vai ser menor. E lembrando, como eu falei lá no primeiro tópico, é do teto máximo da contribuição. Então, ele tem lá, ele recebe 10 mil por mês, de novo, mesmo exemplo, mas ele não, quando ele pediu o auxílio-doença, ele não vai receber sobre o valor dos 10 mil. Ele vai receber sobre o valor do teto máximo, né, da Previdência. Então, tem que tomar muito cuidado e explicar isso para o funcionário. E aí, agendou, o agendamento do auxílio-doença pode ser feito direto pelo site da Previdência ou pelo canal de relacionamento da Previdência, pelo telefone. Pode ser feito pelo funcionário ou diretamente pela empresa, não tem problema, né? Porque você vai agendar para o funcionário. Então, e ele que vai, no dia, ele vai levar os documentos. Lembrando que o atestado de 15 dias, o atestado lá que ele apresentou para a empresa, quando ele começou o tratamento, deve ser entregue o original para o funcionário. Então, na empresa fica cópia, você tira uma cópia e deixa na pasta do funcionário. E ele leva o original para o INSS, para comprovar que a empresa pagou os 15 primeiros dias de atestado dele. Né? Então, neste caso, você vai entregar o atestado de 15 dias e ele vai levar junto com os exames e os documentos que comprovam a incapacidade dele. Né? Então, este é o primeiro direcionamento que nós, quanto recursos humanos, devemos fazer para que esse funcionário tenha direito ao benefício. O segundo benefício é o auxílio-doença acidentário. Qual que é a diferença entre o auxílio-doença e o auxílio-doença acidentário? Neste último, qual é a principal característica? Aconteceu um acidente de trabalho ou aconteceu um acidente de trajeto, que é considerado como acidente de trabalho. Então, vamos lá para o exemplo, para ficar mais claro. Um acidente de trajeto é o funcionário, né, está indo trabalhar ou está voltando para casa e sofre um acidente. Né? Então, esse acidente ele é considerado como acidente de trajeto.
e equipara-se ao auxílio-doença acidentário. No acidente normal dentro da empresa, aquele lá, o funcionário está trabalhando e caiu de um nível, passou uma empilhadeira em cima dele, enfim, aconteceu um acidente dentro da empresa. É considerado como acidente de trabalho. Lembrando que LER, DORT, então movimentos repetitivos, doenças ocasionadas no ombro, no braço, enfim, seja repetitivo relacionado ao trabalho, também deve ser considerado como acidente de trabalho. Então, o primeiro passo, né, o funcionário se acidentou, deve ser emitida a CAT. O que é CAT? Comunicação de acidente de trabalho. Na CAT, a empresa vai informar o que aconteceu com o funcionário. Se foi um acidente de trabalho, um acidente de trajeto ou uma lesão por esforço repetitivo, né? Então, que é o chamado LER, DORT, que a gente chama. Então, a empresa faz esse comunicado, já comunica à Previdência que houve um acidente de trabalho, comunica o Ministério do Trabalho também. E aí, depois disso, então, os 15 primeiros dias, a empresa paga o atestado. O funcionário ficou mais do que 15 dias. Então, quebrou uma perna, quebrou um braço, enfim. Ele precisa ficar mais tempo, teve que fazer uma cirurgia, né? São vários exemplos que podem acontecer. A empresa também vai direcionar ele para a Previdência Social, no entanto, vai ser com comunicado de acidente de trabalho, né? Por quê? Porque ele vai ficar afastado, né, pela Previdência. Quanto tempo o médico dele, e ele vai ter a perícia da Previdência também, se vai comprovar que, se de fato o acidente, se ele está incapaz ou não para exercer durante aquele tempo. E aí, então, depois que ele retorna à empresa, ele tem 12 meses de estabilidade. Então, aqui nós temos uma diferenciação entre o auxílio-doença normal e o auxílio-doença acidentário. O acidentário, o funcionário, ele tem direito à estabilidade depois que retorna. No entanto, somente se for mais de 15 dias de afastamento, né? Se ele precisar desse afastamento da Previdência. E o valor que ele vai receber mensalmente é exatamente o valor do salário dele, os 100%. Lembrando, de novo, que é referente ao teto máximo, né, da Previdência. Lembrando do limite máximo que ele pode receber. E aí, então, ele volta ele recebe o benefício normalmente. E aí, o que pode acontecer, tanto no auxílio-doença quanto no auxílio-doença acidentário, é o funcionário ficar incapaz, né? Que aí é o que a gente chama de aposentadoria por invalidez. Na aposentadoria por invalidez, seria aquela situação em que o funcionário ficou mais de 2 anos afastado pela Previdência e ele não tem condições de retornar, né? A atividade, o que ele exercia, ele não consegue exercer porque ele continua com a mesma lesão, com o mesmo problema. Aí ele vai ser direcionado para a aposentadoria por invalidez. Aí você pensa, tá, mas então a aposentadoria por invalidez ele não volta mais. Ele pode voltar. Por isso que você não pode mandar o funcionário embora, né? Ele vai ficar lá como suspenso, contrato suspenso. Não, você não vai pagar nada, você quanto empresa não paga mais nada para ele. No entanto, ele vai ficar lá com o contrato suspenso. Porque a aposentadoria por invalidez ele pode voltar como uma readaptação a um outro local de trabalho, uma outra atividade, ou então ele vai ficar com uma aposentadoria por invalidez até converter por uma aposentadoria por tempo de contribuição ou por idade, né? Então, enquanto isso, ele é funcionário da empresa normalmente. Tá? Então, a gente tem que cuidar em relação a isso, porque o funcionário aposentado por invalidez não quer dizer que ele não é mais nosso funcionário, né? Ele continua sendo, no entanto, a partir do momento em que ele se readaptar ou melhorar as condições de saúde dele, tanto para auxílio-doença quanto para auxílio-doença acidentário. E o outro tópico seria o auxílio-reclusão. O auxílio-reclusão, qual é esse auxílio dele, né? De fato, ele recebe, quem recebe é o beneficiário dele, então lá o dependente, o ascendente ou descendente, então se ele tem filhos, esposa ou se não para os pais. Esse auxílio reclusão, ele é direcionado para aquele funcionário que, né, ele está trabalhando normal,
aconteceu um probleminha aí com a justiça, e aí o que vai acontecer? Ele vai receber esse benefício, esse auxílio reclusão, quer dizer, a família vai receber, desde que leve todos os documentos numa periodicidade para a Previdência, comprovando que ele ainda está em reclusão. Então, a gente tem que lembrar que é para aquela situação onde ainda não houve a condenação criminal, né? Então, ele vai receber durante que ele estiver nessas condições, né? Ele vai ser amparado, a família vai ser amparada. Mas, no entanto, seria para aquelas famílias de baixa renda. Então, o auxílio reclusão também tem que se atentar que não é para todos, né? Então, você tem lá um salário máximo que é pago como auxílio reclusão, né? Você não vai receber lá, o funcionário recebe 15 mil por mês, 8 mil por mês. Ele não tem direito a receber o auxílio reclusão. É somente aqueles funcionários de baixa renda, né? Então, também aí uma diferenciação entre os benefícios. Não são todos que têm esse mesmo direito, tá? Seria isso. Leiam os textos, assistam os vídeos, façam as atividades e busquem outros meios de agregar conhecimento para vocês, agregar conhecimento para o curso, ok? Até logo!